aqui desta aula é para nós termos essencialmente uma noção básica sobre a questão da derivação. Eu vou trazer aqui um exemplo simples e eu vou abordar este problema de várias maneiras. Ou seja, imaginem que eu tenho aqui uma função, eu vou dizer que essa função ela é definida por esta expressão aqui analítica. Eu tenho que f de x é igual a x ao quadrado, ok? Então tenho aqui uma função quadrática. E imaginem que eu quero então calcular ou determinar o valor da derivada da minha função no ponto da abscissa x igual a 3. Ou seja, aquilo que eu quero encontrar matematicamente seria o valor aqui desta esta entidade aqui. Portanto, f' de 3. Quanto é que isto vale? É sempre importante nós também termos uma noção gráfica ou geométrica daquilo que nós essencialmente queremos então buscar por uma via analítica. Se eu representar aqui graficamente a minha função f, vai ser uma coisa mais ou menos assim, ok? Portanto, o gráfico desta função é uma parábola com a concavidade voltada para cima. O que eu aqui quero descobrir é o seguinte, eu vou só marcar aqui o ponto da abscissa x igual a 3, então vamos supor que vai ser este ponto, ok? Então temos aqui este ponto com a abscissa 3. O que eu quero então descobrir é o declive da reta que vai tangenciar o gráfico da minha função f no ponto da abscissa x igual a 3. É isso que eu quero então descobrir. Qual é o declive desta reta? E para descobrir esse declive dessa entidade geométrica, eu preciso então de determinar o valor da derivada da minha função no ponto da abscissa x igual a 3. Aquilo que eu vou fazer então nesta aula é abordar como é que eu poderia solucionar isto. Existem várias maneiras. Neste caso, a primeira forma que eu vou utilizar aqui vai ser determinar a função derivada da minha função f. Porque a função derivada da minha função f, ela automaticamente vai estabelecer uma relação entre, digamos assim, os objetos da minha função f com, digamos assim, os declives das retas que vão tangenciar o gráfico da minha função, certo? Mas já vou explicar melhor isso. Então, para começar, eu vou pegar aqui nesta função f de x igual a x ao quadrado e eu vou então derivar a mesma. Só que para derivar essa função, o que é que eu preciso aqui fazer? Eu preciso então derivar a expressão analítica que acaba por caracterizar aqui a minha função. Então este é o primeiro método. O que eu vou fazer é o seguinte, eu pego então aqui nesta função e vou derivá-la. Para derivá-la, eu só tenho então de derivar aqui a minha expressão e tenho de aplicar aquela regra de derivação, ok? Como eu tenho então x elevado ao quadrado, eu vou aplicar aquela regra de derivação, que é esta aqui, para quem não conhece. Então se eu tiver x elevado a um certo parâmetro a, isto é igual a multiplicado por x elevado a menos 1. A ideia aqui é o seguinte, quando eu estou então a derivar funções que estão definidas analiticamente desta maneira, a sua função derivada vai ser formada a partir destes cálculos. A ideia é que se eu quero então encontrar a função derivada de f, eu vou ter de realizar estes respectivos cálculos. Então eu vou ter o 2 a multiplicar o x, que está elevado a 1. Ou seja, isto vai ser 2 a multiplicar por x, e x vai estar elevado a 2 menos 1, que no fundo é a mesma coisa que ter x elevado a 1. Ou seja, é a mesma coisa, ok? Mas eu vou fazer aqui todos os passos e nós vamos então conseguir verificar que a função derivada da minha função f vai ser simplesmente aqui 2x. Isto é extremamente importante, porque aqui como eu quero calcular então o valor, ou neste caso eu também podia pensar desta maneira, isto aqui não é uma função independente. Claro, ela estabelece uma relação lógica com esta função aqui de cima, mas é uma função. Se eu aqui quero calcular a imagem de um objeto, o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho simplesmente substituir este objeto na nossa variável. Então, se eu aqui queria calcular o f' de 3, ok? Ou seja, o valor da derivada da minha função no ponto da abscissa x igual a 3, o que eu vou agora fazer é pegar então aqui no valor 3 e substituir na nossa variável. Então vou ter 2 a multiplicar por 3, que é 6. Então vou conseguir verificar que a reta que vai tangenciar o gráfico da minha função f no ponto da abscissa x igual a 3 vai ser uma reta que tem um declive de 6. Claro que obviamente nós depois podemos analisar um bocadinho mais a fundo o que é que isso significa, mas uma coisa que nós aqui já podemos intuitivamente dizer é que essa reta é crescente e ela acaba por ser um bocadinho mais inclinada, certo? E a tendência é que as retas fiquem mais inclinadas à medida, digamos assim, à medida que este valor aqui vai aumentando até mais infinito, cada vez mais as nossas retas vão ficar cada vez mais inclinadas, okay? Portanto é normal que os valores de declive vão aumentando, ok? Mas este aqui é simplesmente um método que nós podemos então utilizar para averiguar aqui o valor da derivada da nossa função num ponto, ok? Portanto eu pego aqui na expressão analítica que caracteriza essa função em questão, a derivo, ou seja, encontro a função derivada da minha função em questão e depois é só determinar então o valor da imagem desse objeto. Isto é um método. No entanto, não é o único método que nós aqui podemos utilizar, existe outro, certo? Que é um bocadinho mais complexo,
e que envolve a definição de derivada. Eu não vou abordar esse conceito aqui nesta aula, mas basicamente a definição de derivada é o seguinte. Se eu quero calcular então a derivada de uma função, um ponto, vamos supor que eu tenho uma função f de x. E atenção, há duas formas de apresentar aqui esta definição. Eu vou-te colocar aqui esta primeira. Portanto, seria determinar ou calcular o valor de derivada da minha função num ponto da abscissa x igual a numa função qualquer, por exemplo f de x. Se eu quisesse então calcular nessas condições o valor da derivada da minha função no ponto A, eu teria de determinar este limite. Seria o limite quando x tende para A de f de x menos f de A sobre x menos A. Isto seria então f' de A. Isto é uma explicação, não vou estar aqui muito preocupado aqui com isto nesta aula. Mas o que a gente aqui precisa intuitivamente perceber é que se eu tiver uma função arbitrária qualquer, e se tiver aqui basicamente um ponto que pertence ao domínio dessa função, claro, eu posso então aqui calcular este limite, e ao calcular este limite eu vou conseguir descobrir qual é o valor então do nosso f' de A, que é nada mais nada menos do que o valor de derivada da minha função no ponto da abscissa x igual a A. No entanto, o que eu aqui posso fazer é o seguinte, eu posso chegar aqui e dizer que x menos A é igual a H. Porque na verdade, imaginem, pensem desta maneira, se eu tivesse 7 menos 4, isto não é 3, então posso dizer que esta subtração é igual a um número. E isto é a mesma coisa que acontece aqui, eu estou a dizer que esta subtração é um número. A partir desse momento, isso abre-me portas para eu fazer aqui algumas interpretações interessantes. Se x menos A é igual a H, isso significa, por consequência, que x vai ser igual a h mais a. Então, tendo estas informações, eu posso substituir aqui neste quociente inicial que nós tínhamos. Para além disso, se o x está a tender para a, o h vai tender para 0. Okay? Eu não vou estar muito preocupado com essa questão, certo? Depois posso ter uma aula explicar com mais detalhe isso. Mas isto aqui é, de certa forma, a definição que é amplamente utilizada, certo? É mais utilizada, principalmente em demonstrações, mas qualquer uma destas acaba por ser válida, não há qualquer problema, ok? Pronto. Então reparem aqui que vamos ter o seguinte. Temos que esta expressão aqui que nós tínhamos no início e esta expressão de cima são equivalentes. Só que é uma maneira diferente de escrever a mesma realidade. Eu vou ter então que se eu quiser calcular o valor de derivada da minha função num ponto qualquer, é só determinar este limite, ok? E reparem que no lugar do x, eu vou colocar h mais a, que é exatamente isso que eu fiz, e depois aqui tem a. Claro que x menos a, eu tinha dito no início que era h, então coloco h aqui no meu quociente. A ideia é o seguinte, eu vou utilizar então aqui esta definição, eu também podia utilizar aqui esta de cima, mas eu vou utilizar a segunda, ok? Não há qualquer problema. É exatamente a mesma coisa. Inclusive existem algumas definições que acabam por utilizar, por exemplo, Δx a tender para 0, e depois posso explicar melhor isso, certo? Porque isso, eu vou ter depois uma aula só a falar sobre basicamente todas essas ideias em relação à derivada, vou falar de maneira completa. Esta aula é para quem essencialmente já tem pelo menos uma noção básica do que é a derivada, tem uma noção intuitiva e percebe um pouco sobre a definição analiticamente, de maneira mais rigorosa. O que eu agora vou fazer é o seguinte, eu vou então utilizar aqui a definição de derivada para calcular o f' de 3. Primeiro, qual é a função que nós estamos aqui a trabalhar? É a função f de x igual a x ao quadrado, ok? Portanto, estamos aqui a trabalhar com uma função quadrática. A gente quer descobrir isto, certo? Mas eu vou fazer de uma maneira interessante. Eu vou fazer o seguinte questionamento. Se eu tiver uma função definida desta maneira, e se eu, por exemplo, quiser encontrar uma expressão que me permita calcular o valor de derivada da minha função num ponto qualquer, será que eu consigo encontrar uma expressão que de certa forma relacione isso? Eu consigo, porque imaginem, se eu tenho então isto, f de x igual a x ao quadrado, se eu quiser calcular o f' de a, isto vai ser igual ao quê? Certo? De maneira arbitrária, não quero calcular o f' de 3 ou de 4 ou de menos 2, não. Quero calcular eu quero calcular o valor de derivada da minha função num ponto arbitrário. Como é que eu posso fazer isso? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu agora, na minha função, eu vou calcular o f de h mais a. Então, neste caso, vai ser h mais a elevado ao quadrado. E já vou expandir esta expressão. E também vou calcular o f de a. Portanto, o f de a vai ser simplesmente ao quadrado. Então, nestas condições, eu vou agora pegar aqui nestas duas informações e vou substituir naquele limite que eu tinha. Eu tinha limite quando x tendia, neste caso era o h, quando o h tendia para 0, de f de h mais a menos f de a sobre h. Isso era igual a f' de a.
Ora, o que é que eu agora vou ter? Eu vou ter limite quando h tende para 0. E então f de h mais a, nós vimos que é simplesmente h mais a, elevado ao quadrado. Mas eu vou desenvolver aqui essa expressão. Ou seja, se eu expandir essa expressão, eu vou ter aqui h ao quadrado mais 2ah mais a ao quadrado. Depois, f de a é simplesmente a ao quadrado, só que eu tenho aqui menos o f de a, ou seja, seria menos a ao quadrado. H. E o que é que eu agora vou fazer? O meu objetivo é calcular este limite. É sempre importante recordar, digamos assim, esta ideia, e ela tem de estar sempre presente. Sempre estamos a trabalhar com limites, o nosso objetivo, por norma, é calcular o limite, é determinar o valor do limite. E a estratégia que nós essencialmente utilizamos sempre é simplesmente a substituição direta. Então vou ter limite quando h tende para 0. E depois eu vou ter aqui a seguinte situação. O a ao quadrado vai cortar com o a ao quadrado. Eu vou ter aqui h ao quadrado mais 2a h sobre h. Isto vai ser igual ao f' de a. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer substituição direta. Se eu tentar fazer substituição direta, eu vou ter uma situação deste género. E isto aqui vai dar, obviamente, um quociente de 0 a dividir por 0. Isto matematicamente, certo, é absurdo. Então é uma indeterminação. O que eu aqui tinha de fazer nesta expressão para levantar esta indeterminação seria colocar aqui o h em evidência, porque eu vou conseguir verificar que colocando em evidência eu vou conseguir cortar o h tanto no meu numerador como no meu denominador. Então teria aqui uma coisa deste género, ok? E fundamentalmente eu vou então cortar aqui o h com h e vou chegar aqui a esta expressão. Eu vou ter o limite quando h tende para 0 de h mais 2a. Ora, eu aqui posso então fazer substituição direta, que obviamente eu não vou ter uma indeterminação. E o que eu vou conseguir verificar é que o f' de a, ou seja, o valor de derivada da minha função num ponto da abscissa x igual a, num ponto da abscissa qualquer, vai ser basicamente 2 vezes a. O que isso significa é o seguinte: se eu tiver uma função definida desta forma, x igual ao quadrado, se eu quiser calcular, por exemplo, o valor de derivada da minha função num ponto arbitrário, vamos dizer num ponto qualquer, aqui eu vou designar por a, basta duplicar esse valor. É exatamente isso que nós acabamos de demonstrar, ou de demonstrar matematicamente, certo? E no fundo nós aqui também acabamos por mostrar porque é que x ao quadrado é igual a 2x, de certa forma. Se bem que não é bem uma demonstração formal. Claro que aqui obviamente, neste caso, isto é um caso particular, mas qualquer uma das formas, resolvendo aqui a nossa questão, se eu queria calcular o f' de 3, certo? O que é que eu tinha de fazer? Eu tinha simplesmente de duplicar este valor. Então teria 2 a multiplicar por 3, dava 6. Então iríamos verificar que o f' de 3 era igual a 6. O objetivo aqui desta aula foi essencialmente só mostrar como é que nós podemos então responder aqui a esta pergunta, certo? De quanto é que vale o f' de 3. O objetivo aqui é evidenciar que existem vários caminhos que nós podemos então abordar, e cada um deles acaba por ser interessante aqui no nosso percurso matemático. Qualquer uma das formas, espero que tenham gostado aqui desta aula um pouco informal, e também não preparei esta aula, é uma aula de improviso, mas é só para abordar aqui algumas ideias acerca da derivação, acerca das derivadas. Portanto, fiquem para próximos vídeos aqui no Art Decodex e fiquem bem.